Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Caro, sou da EcoEnergy Energia Solar e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre microinversores, porque hoje nossa empresa optou por estar instalando muito mais microinversor do que o próprio sistema string. Então, se você não sabe qual é a diferença entre um sistema string e um microinversor, eu vou deixar um videozinho aqui no cardzinho logo aqui em cima para que você assista logo após esse vídeo para entender um pouco mais a diferença entre os dois. Nesse vídeo eu quero falar um pouco para vocês o porquê que nós optamos então por estar trabalhando tanto com mais microinversor do que o sistema string. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, não sei se vocês conhecem o sistema string, tá? Se você não conhece, então assista o vídeo. Vou deixar também na descrição desse vídeo, que é muito importante para que você entenda a diferença principal entre os dois sistemas. Mas aqui, resumindo para vocês, basicamente, o sistema string e o sistema microinversor, né, são utilizados aí para geração de energia. Porém, um que foi mais utilizado no Brasil, mais vendido, é o sistema string, é aquele sistema onde ele fica na parede. Vou deixar até uma imagenzinha aqui no vídeo para vocês vejam como que é esse sistema. Então ele precisa de um local arejado, ele precisa de uma parede para poder fazer a instalação nesse local da parede, para que ele possa ser fixado, e ele tem essas proteções também, que é a string box, né, que nós dizemos ali, que é para fazer a proteção do sistema em casos de surtos ou algo do tipo. Então ele precisa ter essa proteção tanto na corrente contínua quanto na corrente alternada. Já os microinversores, pessoal, ele fica na cobertura, ele fica embaixo das placas. Essa imagem que eu vou estar mostrando para vocês é uma imagem de uma cobertura, né, onde a gente temos aí os microinversores que eles estão fixados na própria estrutura onde vai as placas, tá? Então logo acima desse microinversor, dessa estrutura, é fixada daí as placas. É muito importante que você esteja ciente de como realizar a instalação de um sistema de microinversor, porque ele pode ocasionar aí, ele pode fazer o efeito reverso, né, no caso. Ele não pode ter sobreaquecimento, né? Então ele não pode trabalhar sobreaquecido. Então, como ele fica na cobertura, então acaba tendo aí então um aquecimento alto, né, por conta na geração dele, o sol, né, totalmente em cima das placas, então ele fica logo ali embaixo, então ele pode dar um sobreaquecimento. Porém, se você fizer uma instalação errada, ele pode prejudicar a geração do seu sistema. Então é muito importante que vocês consigam fazer uma instalação onde ele não fique tão perto, tão próximo dos módulos fotovoltaicos, que é as placas, e também da cobertura. Então, utilizar estruturas com a maior altura é o mais ideal para você estar instalando aí os microinversores. Assim você consegue ter uma ventilação melhor embaixo das placas, assim evitando o sobreaquecimento. Então, um dos maiores benefícios acaba sendo isso, que existe hoje muitos clientes que possuem, né, essa questão de você ter que ter uma parede onde vai ficar esses equipamentos, e acaba atrapalhando muito, e principalmente em construções novas, né? Por mais que a gente consiga colocar os eletrodutos, né, todo dentro da parede, todo embutido, porém a string box e o inversor você não consegue embutir ele na parede. Então você precisa, normalmente a gente acaba colocando aí, por exemplo, numa lavanderia, né, em algo que fique aberto, arejado ali, a gente coloca dentro dessa lavanderia, ou uma área coberta fora ali de casa, mas que seja coberta para que não fique esses equipamentos, mas você precisa daquela parede para poder deixar esses equipamentos. Então isso acaba se tornando aí um dos principais empecilhos aí das pessoas que procuram instalar em uma residência nova. Já no microinversor você consegue colocar ele embaixo das placas e o cabeamento dele vai direto para o quadro, tá? Então no quadro já deixa um espaçamento já para os DPS disjuntores para a corrente alternada, então assim facilita bastante aí na questão da instalação e fica nada aparente. Então no quadro de energia vai ter lá energia solar, ele liga e desliga, então é bem tranquilo. A única coisa boa da questão do string, do sistema string, é que como ele tem um visor ou muitas vezes uma luz, né, ou algo do tipo, a pessoa às vezes deixa ela instalada lá, tá passando, ué, que estranho, tá apagado, tá vermelho, a luzinha acendeu a luzinha vermelha, então ele pode estar com algum problema no inversor. É difícil de acontecer, mas se você tiver, por exemplo, um disjuntor que caiu, alguma coisa do tipo, ele vai estar te informando. Porém, o microinversor, como ele fica lá na cobertura, você só consegue ver se o disjuntor desarmou através do quadro de energia da sua casa. Mas se você tiver com o aplicativo em dia, instalado certinho no seu celular, ele vai uma informação para você dizendo, aconteceu uma situação ali, ele vai no e-mail também, você pode cadastrar, dizendo que deu uma sobrecarga ou ele ficou sem corrente alternada ou algo do tipo, ele sempre te informa. Mas o importante disso, pessoal, é que vocês contratem uma empresa de energia solar que faça um pós-venda muito importante. Então nós aqui da empresa realizamos um pós-venda, sempre temos uma pessoa que fica
analisando todos os dias ali de manhã, quando ela chega, ela já dá uma olhada se todos os equipamentos estão funcionando. Se não estiver funcionando, a gente entra em contato com o cliente informando para ele se aconteceu alguma coisa, caiu energia ou algo do tipo, que às vezes eles só trocaram a internet e aí estamos sem comunicação. Então a gente sempre informa isso e a gente repassa para esse cliente como que ele pode estar fazendo a configuração do Wi-Fi novamente, para que ele consiga ter sempre esse sinal. Outra coisa muito importante do microinversor, pessoal, é a durabilidade e garantia, tá? Os microinversores, eles possuem uma garantia, vai de 10 até 15 anos de garantia, dependendo do modelo ele chega até 20 anos de garantia, tá? E ele tem uma durabilidade de 20 a 25 anos. Então os microinversores acabam se tornando aí um grande aliado aí para quem quer produzir energia a longo prazo. Lembrando que para sistema string, para inversores que ficam em string, aqueles inversores fixados na parede, a durabilidade do equipamento vai de 12 a 13 anos. Então ele tem uma vida útil desse sistema de 12 a 13 anos a parte do inversor. Após esse período você deve fazer a troca dele, provavelmente ele vai parar de funcionar e aí você deve fazer a troca dele. A garantia também do sistema string, dos inversores string, ele varia de 5 a 7 anos. Normalmente ele fica dentro desse período aí em algumas marcas aí chega até 10 anos, mas é o máximo, tá? Então normalmente ele fica entre os 5 a 7 anos de garantia. Então isso acaba sendo também uma desvantagem aí para quem pretende instalar um sistema string. Mas Thiago, tem tanto sistema string, então para que tem o sistema string se ele é inferior ao microinversor? Depende da ocasião, depende do sistema que você for instalar, do local que você for instalar, da onde você for instalar. Por exemplo, não quer dizer que eu deixando de instalar algumas strings aí, dependendo da ocasião, eu não estou mais instalando o sistema do tipo string. O sistema string eu utilizo ele para usinas, principalmente usinas maiores, né? A área rural a gente utiliza também bastante. Por quê? Ele acaba dificilmente ele tem algum tipo de sombreamento que possa atrapalhar. Outra coisa também, existe algumas empresas que trabalham com microinversor para usinas. Eu não sei se seria tão vantajoso assim, porque a gente acaba trabalhando com vários equipamentos. Lembrando que o microinversor, a gente consegue instalar até 4 placas em um único microinversor. Se eu for usar uma usina de 200 placas, eu teria que ter diversos microinversores, tá? Então a probabilidade de eu ter um problema em algum microinversor, né, algum falhar depois de anos ou até depois da garantia der algum problema, eu teria que trocar ele. Então, a probabilidade de eu ter algum problema futuro em uma usina maior, na minha visão, na visão da EcoEnergy aqui, nós pensamos que talvez o string seria o mais adequado para esse tipo de sistema. Mas mesmo assim eu quero instalar um sistema aí com microinversor na minha cobertura, então não tem problema, tem como você instalar também, tá? Não tem problema nenhum, tanto que existem algumas empresas que trabalham assim, porém na nossa visão aqui da EcoEnergy, nós não vimos tanta vantagem assim nessa parte. Outro item muito importante também, o sistema microinversor consegue monitorar placa por placa, então você consegue verificar se cada placa está gerando adequadamente ou não, se está tendo algum tipo de falha ou se alguma placa está gerando menos que deveria, sendo que não tem nenhum tipo de sombreamento. Então é bem importante que vocês verifiquem isso. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, olha como é que a gente consegue analisar essa cobertura. Então aqui nós temos diversos módulos que estão gerando energia, né, durante todo o período do dia, né, um ciclo de um dia. Então ele vai oscilando, se tem sombras, né, por conta de nuvens e algo do tipo, ele cai um pouco, ele sobe e aí a gente consegue verificar também que existem 2 placas que estão zeradas, tá? Então ali é para vocês identificarem, tem 2 placas zeradas, então tá com algum problema em alguma das placas. Como ele trabalha individual, você consegue verificar isso. Nesse caso especificamente que eu estou mostrando para você nesse vídeo, não é que ele está tendo alguma falha, mas sim esse cliente deixou 2 esperas, né? Então cada microinversor possui 4 placas, então ali a gente instalou somente 3, deixou uma de espera para se caso no futuro ele queira colocar mais placas e o outro microinversor também, então por isso que ele ficou com essas 2 placas aí que ficam como zerado. Se for no sistema do tipo string, você não consegue verificar placa a placa, então se tiver alguma placa com defeito, provavelmente ele vai deixar uma string inteira ele sem geração, mas você não vai conseguir identificar qual que é a string e aonde que está através do monitoramento, tá? Através do aplicativo, então ele é mais difícil. Inclusive a gente já teve um cliente aqui que nos procurou dizendo que não estava gerando, ele já tinha instalado fazia 2 anos já, né, o sistema dele com uma empresa que não existe mais hoje também, e aí nos procurou e aí a gente fez uma análise na cobertura dele. Quando a gente foi erguer a placa dele, a gente identificou que estava desligada, né? Acabaram esquecendo de ligar uma string, então basicamente a string inteira ficou sem gerar durante esses 2 anos. Então acabou sendo um baita de um prejuízo para o cliente e a gente conseguiu
aumentar muito mais a geração dele após verificar isso. E colocamos proteções e tudo mais nesse sistema. Então, pessoal, mesmo assim, se você pensa lá, Thiago, mas eu quero colocar porque eu quero colocar em um aviário, uma área rural, uma usina, por exemplo, que eu quero monitorar placa a placa. O string, no caso, não vai lá, não vai ter como. Então, tem como você estar colocando também, pessoal, um sistema chamado SolarEdge, né, que ele utiliza otimizadores, né? SolarEdge seria uma marca dele. Eu vou deixar aqui na tela para vocês como que é esse sistema do SolarEdge. Ele é um misto dos dois, então ele tem os equipamentos também que ficam na parede, aparente e tal. Ele tem uma garantia muito grande, então ele chega a garantia dele de 20 a 25 anos, durabilidade também dos inversores é muito grande. Ele utiliza otimizadores ou placa a placa ou um otimizador para cada 2 placas, depende do tipo de placa que você for estar utilizando. Ele tem efeito de segurança também em caso de se der algum tipo de curto, alguma coisa, todos os otimizadores eles vão trabalhar em 1 volt, então isso também ajuda bastante. Você monitora também placa a placa, quanto que está gerando de potência e tal. Então ele tem todos esses benefícios aí que acaba ajudando bastante aí para quem quer monitorar em usinas maiores, tá? Existem empresas também que trabalham exclusivamente para usinas com SolarEdge também, porém ele tem um valor mais elevado. Mas aqui a gente quer falar sobre microinversor e string, mas então, Thiago, afinal, o porquê você então optou por mais utilizar o microinversor? Além de todos esses benefícios que eu falei para você, antigamente, pessoal, há um pouco tempo atrás, o microinversor ele tinha um valor muito mais elevado do que o string. Então isso levava alguns clientes, mesmo tendo esses benefícios, a não querer instalar esse sistema microinversor por conta do custo, tá? Então eles preferiam colocar num custo mais reduzido, que é o sistema do tipo string. Porém hoje, pessoal, muitas vezes a gente consegue praticamente quase igualar a questão de custo de um para o outro, tá? Então é importante que vocês verifiquem, analisem, procurem uma empresa que trabalhe com microinversores para que você consiga aí estar utilizando também esse tipo de sistema com maior durabilidade, maior garantia e conseguir fazer um monitoramento sem ter que instalar nenhum equipamento na parede também e às vezes ter quase praticamente o mesmo custo. Se ele tiver uma diferença, pessoal, é muita pouca coisa, tá? Então para você ter uma ideia, numa residência aí você talvez pagaria 500, 600 reais a mais e você optaria aí por um sistema microinversor. Tanto que semana passada tive um cliente meu que quando eu fui conversar com ele, né, ele já tinha orçado antigamente com a gente entrou em contato com ele novamente, porém ele já fechou um sistema dele. Eu só perguntei para ele o motivo e tal, e falou, cara, eles acabaram passando aqui, acabei fechando com eles e tal. E aí eu fui ver o equipamento, né, o equipamento que foi instalado foi um sistema do tipo string, e aí ele pagou um valor que ficou mais caro até do que se fosse um microinversor instalado pela gente. Então acabou tendo essa experiência ruim aí esse cliente, e ele acabou se culpando aí de não ter entrado em contato com a gente para tentar tá negociando e revendo aí, que já fazia muito tempo, muitos anos aí que a gente tinha orçado para ele também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que assim que possível a gente tenta responder todos os comentários aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva e aí ative o sininho para sempre estar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal no YouTube. Vamos ajudar, pessoal. Compartilha aí com o pessoal aí que nós estamos quase atingindo aqui no nosso YouTube 20 mil inscritos, então estamos querendo bater essa meta nossa aí de 20 mil inscritos ainda no mês de outubro, beleza? Espero que vocês tenham gostado, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau!